uma das propriedades básicas de uma galáxia é a sua massa. Como é que a gente mede a massa de uma galáxia? O conceito básico é muito simples. É claro que existem formas mais ou menos sofisticadas de medir a massa. Mas a ideia básica é usar esta fórmula aqui. A massa de uma galáxia é R, velocidade ao quadrado, sobre G. As galáxias evoluem? As galáxias evoluem. Sim, nós acreditamos que as galáxias evoluam. Nesse diagrama a gente consegue explicar como é que as galáxias evoluem e por que que algumas galáxias são azuis e por que que outras galáxias são vermelhas. Para entender isso, nós primeiro temos que entender que galáxias evoluem por colisão e fusão com outras galáxias. Quando uma galáxia azul colide e se funde com uma outra galáxia azul, ela pode resultar numa nova galáxia azul, mas nem sempre. Uma galáxia azul pode também colidir com uma outra galáxia azul e resultar numa galáxia vermelha. Quando que ocorre um caso e outro caso? É simples. Se uma galáxia de grande massa capturar uma galáxia de pequena massa, ambas azuis, o resultado é uma nova galáxia azul. Mas se duas galáxias de massa comparável, de massa semelhante, colidirem, vai resultar uma galáxia vermelha. Tá? E eu vou tentar provar isso para vocês. Eu vou mostrar agora 2 filmes rápidos de simulações de cálculos computacionais que simulam a colisão de uma galáxia azul com várias galáxias azuis, uma sucessão de colisões de galáxias azuis que resultam numa outra galáxia azul e que se parece com a Via Láctea. Tá? Nós vamos seguir isso desde logo depois do Big Bang até os dias de hoje. Uma simulação feita num supercomputador. Tá? E vamos ver também um caso de uma colisão hipotética entre a Via Láctea e Andrômeda. E ver como isso vai resultar, no que isso vai resultar. Vocês vão notar que o resultado é muito diferente. Portanto, o resultado depende da razão de massas das galáxias que estão colidindo. Se essa razão de massa for próxima a 1, você obtém uma galáxia vermelha. Se ela for muito diferente de 1, você obtém uma galáxia azul. Vamos nessa? Então, agora eu vou passar, em primeiro lugar, um filme que ilustra como é que a Via Láctea se formou, desde o Big Bang até os dias de hoje. Tá? E aí vocês vão ver como é que se resultou uma galáxia azul. Esse cálculo foi feito no Laboratório Nacional de Supercomputação da Suíça, que fica na Universidade de Zurique, e diz que antes do primeiro bilhão de anos do universo, logo após o Big Bang, começaram a se formar as primeiras galáxias e as primeiras estrelas, né? Em grande quantidade, mas eram pequenas. Elas foram colidindo uma com as outras e formando galáxias cada vez de maior massa, né? A massa do objeto nunca diminui, ele só aumenta porque vai colidindo com outras galáxias. São galáxias, em geral, pequenas, colidindo com galáxias pequenas. Há cerca de 10 bilhões de anos atrás, isto é, quando o universo tinha aproximadamente 4 bilhões, as grandes colisões de galáxias semelhantes pararam de acontecer. Por essa época, aconteceram as últimas. Depois disso, elas continuavam a acontecer, mas com muito menos frequência, né? Aí vocês veem que ainda você tem captura de galáxias que vão tanto num sentido quanto no outro sentido. Mas a galáxia central já tem bastante massa, bem mais massa do que as galáxias pequenas que sobraram.
tá certo? E aí você já tem uma galáxia que ainda está capturando um volume, um número significativo de outras galáxias, mas essa galáxia já tem 100 mil anos de diâmetro, 100 mil anos-luz de diâmetro, né? E agora ela aparece com a Via Láctea, tá certo? E daqui em diante ela evolui mais lentamente, capturando gás e galáxias anãs, né? Como, por exemplo, a Via Láctea capturando a pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães, e se enriquecendo do gás delas. Na grande parte deste gás que existe na Via Láctea vem dessas galáxias, da captura dessas galáxias anãs. Vocês podem achar que a galáxia gira rápido, mas cada volta leva 250 mil anos. Não é tão rápido assim, não é? É que nós fizemos um filme que levou 13 bilhões de anos, mas foi calculado em 8 meses no Centro de Supercomputação da Suíça. Você poderia fazer a mesma cálculo no seu laptop. Levaria 570 anos. Tá certo? Para isso nós temos um supercomputador também. Vocês poderiam fazer no supercomputador. Essa música não é da galáxia, tá? Galáxias não cantam nem fazem música, né? É interessante, então, notar, primeiro, todas as galáxias se formam muito pequenininhas, pequenas, né? Todas as galáxias se formam muito pequenas. Com gás, e são azuis. Elas vão se colidindo e, claro, o resultado vai aumentando a massa das galáxias, né? Aos poucos, essa grande galáxia vai começar a capturar galáxias pequenas. E esse gás vai sendo capturado, mas é uma galáxia grande, de grande massa, capturando galáxias de pequena massa. E isso não produz grandes quantidades de estrelas momentaneamente, por causa da diferença de massa. Ok, vamos começar de novo do zero. E vamos passar mais uma vez o filme, e será a última vez que eu vou passar, tá? Aí vocês prestem atenção nos detalhes. O centro pode girar num sentido ou no outro, e o sentido de rotação da galáxia vem da quantidade de momento angular do conjunto de galáxias que foi capturado, né? E o sentido que vai predominar no final é o momento angular total. Temporariamente, o núcleo pode girar em sentido contrário, mas o núcleo tem pouco momento angular, porque tem pouca distância ao centro. O que vale mesmo são as partes externas da galáxia, né? Pode apagar a luz? Então aqui nós temos de novo galáxias muito pequenas, umas colidindo com as outras e formando uma galáxia cada vez maior. Isso começou quando o universo tinha cerca de 1 bilhão de anos, né? No começo, as galáxias tinham massa semelhante, né? Mas, quando o universo chegou a 4 bilhões de anos, as galáxias maiores já eram bastante robustas. E a frequência de galáxias grandes que colidiam parou de ser tão frequente assim. As galáxias passaram a capturar grandes galáxias, pequenas galáxias, que foi o que sobrou, né? E, como vocês veem,
a parte externa gira num sentido e às vezes a parte interna pode girar em sentido contrário. Mas no final, o que vai predominar é o giro externo, que é o que define o momento angular da galáxia, né? E aí você tem então uma galáxia de 100 mil anos-luz de diâmetro, semelhante à nossa galáxia. Daí em diante, você continua capturando, a galáxia continua capturando galáxias pequenas, mas o efeito é tão pequeno que é quase imperceptível. Você não forma grandes perturbações, você não produz grandes erupções de formação de estrelas. É um gás que vai sendo capturado e lentamente se transformando em estrelas novas. O processo é lento, né? Mas é provável que a maior parte do gás da Via Láctea tenha sido capturado dessa maneira. Então nós mostramos como uma galáxia se forma, certo? Todas as galáxias nasceram bem pequenininhas e foram se aglutinando para formar galáxias maiores. Esta galáxia final é vermelha ou é azul? Ela é azul. Vocês notaram que a cor dela é azul? Apenas o centro é ligeiramente amarelado, né? Ela é rica em hidrogênio, porque ela foi formada essencialmente, depois que ela já estava razoavelmente evoluída, ela foi formada pela captura de galáxias pequenas. Agora, se essa galáxia de grande massa final colidir com uma outra galáxia de grande massa, como, por exemplo, uma colisão da Via Láctea com Andrômeda, o resultado é diferente. Tá? E isso deve acontecer daqui a 4 bilhões de anos. Tá? E nós vamos agora mostrar um filme de como será essa colisão. Aí você tem a Via Láctea girando bonitinha, de repente Andrômeda se aproxima, vejam o que acontece, né? E eu chamo a atenção que as galáxias que já eram azuis, ambas, tornaram-se mais azuis. Tá certo? Porque na colisão, o gás das duas galáxias colidiu e formou uma grande erupção de formação de estrelas. Então, produziu uma luz azul, certo? Vocês vejam que deixou um rastro de luz azul. Queimou o hidrogênio que tinha, queimou o gás que tinha para formar estrelas. Tá? E aí, as duas galáxias espirais azuis deixaram de ser espirais. No primeiro momento, ainda permanecem azuis. Tá certo? No primeiro momento, vocês vejam o flash de luz azul que se forma, né? No primeiro momento e no segundo momento. O tempo que leva entre a primeira e a segunda colisão é de aproximadamente 100 milhões de anos. Tá? Isso é o processo de colisão de duas galáxias típicas. Tá? Nós chamamos isso de escala de tempo dinâmica, né? De cerca de 100 milhões de anos. Você tem uma pergunta? Pois não? Veja que a evolução, logo depois do Big Bang, logo depois significa 1 bilhão de anos depois, né? Quando se formaram essas pequenas galáxias muito pequenas, essas galáxias muito pequenas e azuis, elas eram ricas em gás, e a evolução foi muito rápida, porque as colisões foram muito frequentes, né? Elas eram muito frequentes e, no começo, no primeiro momento, sem uma forma bem definida. Essa forma mais bem definida só se desenvolveu mais tarde. E isso pode ser observado. Observado pelo Hubble, o telescópio Hubble fez
o que é chamado de Hubble Deep Field, é uma exposição extremamente longa do mesmo campo, e lá você vê uma miríade de objetos sem uma forma muito bem definida, sem uma morfologia tão clara como nós vemos as galáxias no universo de hoje, né? Nós vamos falar disso em outra aula. É importante notar o seguinte: esta galáxia que se formou da galáxia da Via Láctea com Andrômeda, ela provavelmente vai resultar numa galáxia elíptica, né? Num primeiro momento, ela formou grande quantidade de estrelas. Essas estrelas de grande massa vão explodir sob forma de supernovas do tipo 2. Essa explosão das supernovas do tipo 2, ela vai ser muito frequente, porque tem muitas estrelas que se formaram. Vai ser um foguetório de supernovas. E elas vão injetar uma grande quantidade de energia no gás que sobrou. E esse gás que sobrou vai ser ejetado da galáxia. Vai ser jogado para fora da galáxia, por causa da grande quantidade de energia que se injeta em cima desse gás que sobrou. Então ela vai ser varrida. E acabou, não se formam mais estrelas. Então esta galáxia, que perdeu a morfologia espiral, perdeu também a capacidade de gerar estrelas. E vai mudar de cor. Então vamos ver como é que ficou isso no nosso diagrama. Então nós vemos que a Via Láctea, quando se formou, ela formou com massa pequena, mas foi evoluindo ao longo da nuvem azul, até uma massa grande, 10 na potência de 11. Ela foi daqui até aqui, ao longo dessa seta preta, né? Mas quando a Via Láctea colidir com Andrômeda, que também está aqui, elas vão subir para cá. Vão se tornar vermelhas, porque a maior parte do gás dessas duas galáxias foi transformada em estrelas. E o que não foi transformado em estrelas foi expulsa pelo excesso de explosão de supernova. E, portanto, essa galáxia, essa nova galáxia vai se mover para a sequência vermelha e vai ser uma elíptica. Ou, eventualmente, uma S0. Tá certo? Desta maneira, então, você pode formar galáxias elípticas a partir de colisão de galáxias espirais de massa semelhante. Agora, quando você tiver duas galáxias elípticas colidindo, você evolui ao longo dessa sequência vermelha, né? Você pode capturar uma galáxia elíptica gigante, pode capturar uma pequena, e será uma galáxia elíptica mais gigante, né? A massa aumentou, mas não formou estrelas, porque não tinha gás. Não tinha gás antes, não tem gás depois, né? E assim sucessivamente as galáxias vão evoluindo até se transformar nas galáxias elípticas mais massivas que se conhecem. Elas provavelmente surgiram da evolução não de duas galáxias espirais, mas sim de duas galáxias elípticas massivas. Mas não é só galácticas elípticas de massa igual que colidem. De massas diferentes também colidem. E também formam novas galáxias elípticas. Ou S0. Tá certo? Então vejo que este diagrama de cor-massa explica muito bem como é que as galáxias evoluem. Se você levar em conta que colisões de galáxias com massa semelhante acaba com o gás das duas galáxias, e galáxias com gás com massas diferentes não acaba com o gás. E, portanto, a nova galáxia se mantém na nuvem azul. E uma vez galáxias na sequência vermelha, ela continuará na sequência vermelha. Então, a ideia básica de evolução de galáxias está explicado por esse diagrama extremamente simples, né? Mais simples do que a forca de Hubble, na verdade, né? Mas a percepção de que é essa
a forma com que as galáxias evoluem e a percepção e a explicação de por que existem galáxias espirais, galáxias elípticas e galáxias regulares, foi, na verdade, uma percepção muito recente, né? Os astrônomos levaram muitas décadas para descobrir que a lógica da evolução não tem nada a ver com a classificação morfológica de Hubble, e sim com o diagrama de cor-massa. Alguém me perguntou há pouco por que em aglomerados de galáxias existem mais elípticas e por que fora do aglomerado existem mais espirais. A frequência de colisão de galáxias de massa semelhante num aglomerado é muito grande, portanto vai formar galáxias elípticas. Já fora do aglomerado, você vai ter galáxias de grande massa capturando pequenas galáxias, ricas em hidrogênio, e, portanto, vão ser espirais.